voo cancelado, eu tenho um direito de reembolso, eu posso receber um crédito concedido pela companhia aérea e meus danos morais. Será apenas mero dissabor o cancelamento do voo? Sejam bem-vindos. No nosso último bate-papo sobre cancelamento de voo por parte da companhia aérea, nós falamos do reembolso, nós falamos da concessão de crédito, tudo isso à luz da Lei 14.034 de 2020, com as alterações da Lei 14.174 de 2021. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, também controvertido, que é a caracterização ou não de dano moral quando o seu voo é cancelado. E o aspecto mais importante hoje é exatamente a alteração que foi feita no Código Brasileiro de Aeronáutica por essa lei agora de 2020, com essa alteração de 2021. Estou falando da Lei 14.034 de 2020. Por que isso? Porque ela acrescentou o artigo 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica para exigir que o dano extrapatrimonial seja devidamente comprovado no aspecto do prejuízo para o passageiro. Significa dizer que a lei agora alterou de forma absoluta a natureza do dano chamado de in re ipsa, que era um dano presumido e que é a posição consagrada, firme, uniforme de todos os tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Então eu repito, a lei, essa lei novinha, a lei da pandemia, que veio trazer novas regras para o contrato de transporte aéreo, criou um novo artigo no Código Brasileiro de Aeronáutica, que foi o artigo 251-A, e nesse artigo o legislador foi taxativo. O dano moral na relação entre passageiro e transportador precisa ser comprovado do ponto de vista do efetivo prejuízo. E aí eu digo, fazendo a minha crítica à citada lei, que o legislador ele não foi feliz porque ele altera essa consagrada jurisprudência que definiu o chamado dano moral presumido. Ou seja, se você sofre um constrangimento por força de um cancelamento de voo, essa lesão ela é interna, ela é interior, é a turbação de ânimo, é a alteração psíquica, é o constrangimento. Você experimentou todos aqueles sintomas e aí como é que você vai materializar isso no processo, seja administrativo, requerendo dano moral ou mesmo judicial? Como eu posso provar o efetivo prejuízo experimentado, se sabemos que o dano moral ele não se exterioriza no espaço, Ele está dentro de você, você está ali constrangido, sofrendo diante do que aconteceu em face do cancelamento. Vamos dar alguns exemplos. Você iria para um casamento de um parente e aí o voo cancelado, você perdeu essa cerimônia que era muito importante para o contexto de sua família. Você iria prestar concurso num evento em outro estado, você perdeu a prova. Você iria fazer uma palestra de importância para a sua carreira, você perdeu essa palestra. E isso, o prejuízo material, nós não estamos discutindo o prejuízo material que você deixou de ganhar em face do ato ilícito cometido pela empresa de transporte aéreo, mas o que a lei está dizendo é que o dano moral precisa ser, o prejuízo decorrente dessa falha na prestação do serviço precisa ser comprovada. E aí eu mantenho o meu entendimento, a doutrina é muito clara, a jurisprudência é muito clara, de que o dano moral no transporte aéreo é in re ipsa, ou seja, ela decorre do próprio fato, do próprio cancelamento e por isso é presumido. E eu vou citar literalmente a decisão do STJ agora, novinha, do dia 21 de junho, da ministra Maria Isabel Galotti. E no que nos importa falar é exatamente essa posição de que a natureza do dano moral do transporte aéreo decorrente da falha do transporte aéreo é presumido, é in re ipsa e, portanto, não precisa comprovar esse
prejuízo. O que ainda vai ficar relevante discutir ou continuará sendo importante discutir é essa abordagem sobre esse fato não ser dano moral por ser um mero dissabor. E isso realmente é muito controvertido, porque hoje já surge com muita força a teoria do desvio produtivo, que vem trazer uma nova luz para essa questão do dissabor. Então, há um confronto de ideias, de teses, de expressões de vários operadores do direito sobre o mero dissabor, e isso realmente precisa ser enfrentado no dia a dia. A gente vai analisando todos esses temas. O dano moral é algo muito importante para o contexto de defesa do direito do consumidor, é uma proteção que está lá no microsistema de defesa do consumidor, está na Constituição, está no Código Civil e, portanto, não pode então desaparecer apenas porque o legislador quis ajudar de certa forma as empresas aéreas, criando uma dificuldade que seria provar o prejuízo decorrente do dano moral. Dano moral no transporte continua sendo in re ipsa, dano presumido, e você tem todo o direito de reivindicar essa indenização pela lesão que sofreu.